I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, boa tarde, galera do sexto ano. Pois bem, dando continuidade, ao nosso conteúdo de língua portuguesa, hoje nós iremos fazer a correção do capítulo 3 da nossa primeira atividade, certo? Já recebi todas as atividades e hoje nós iremos fazer a correção, certo? Eu gostaria que vocês ficassem com os livros abertos, para que vocês façam a correção no livro de vocês, certo? Então, nosso capítulo 3, a gente começou falando sobre o nosso gênero é a lenda. A gente deu aqui fez uma leitura compartilhada sobre as lágrimas de Potira. A gente viu como, se deu essa história, essa lenda que conta o surgimento do diamante. Tivemos aí uma história fantasiosa, para contar como os diamantes surgiram. E nós finalizamos com uma atividade. Vocês já me enviaram e hoje nós vamos fazer a correção. Vamos lá. Gostaria que vocês abrissem na página 102, para que a gente comece a fazer a correção. Vamos lá. Desvendando os segredos do texto. Essa atividade é só sobre o nosso texto, sobre a nossa lenda, as lágrimas de Potira. Vamos lá, primeira questão. Onde ficava a tribo de Potira e Itajibá? Deu para encontrar aí dentro do contexto onde se passava essa história, o espaço que se passou essa história? Nos sertões de Goiás. Quem colocou nos sertões de Goiás está ok. 2. Na lenda, Potira é caracterizada como uma menina contemplada por Tupã, como a formosura das flores. Quem era Tupã? O deus cultuado pela tribo. 3. Como Itajibá é caracterizado pelo narrador? Dentro do texto ele dá características tanto a Potira quanto a Itajibá. Gostaria que vocês me dissessem aí qual que vocês encontraram. Se estiver na mesma linhada, não precisa estar igual a resposta, mas se estiver dentro do contexto, ok. Como um jovem guerreiro jovem guerreiro forte e valente. Por isso, o casamento deu certo entre os dois, entre Potira e Itajibá, porque ele era um guerreiro, forte e valente. 4. Quem são os antagonistas dessa lenda? Nós já trabalhamos lá na fábula quem são antagonistas, protagonistas. Estudamos aí o cenário, que formam os personagens. E aqui, dentro dessa trama, quem é os antagonistas? Quem vocês encontraram? Os vizinhos cobiçosos, isto é, a outra tribo que matou Itajibá na guerra. Então percebam que o antagonista ele tenta atrapalhar a história de amor entre os personagens. 5. Na tribo havia outros índios que queriam o amor de Potira, mas não possuíam uma condição exigida para o casamento. Que condição era essa? Ser um guerreiro. Essa era a condição para que houvesse o casamento entre ambos. 6. Por que os vizinhos cobiçosos invadiram a tribo? Tentaram encontrar o motivo? Porque nela havia caça abundante. Então, percebam que dentro de uma tribo, os indígenas, eles sobrevivem através da caça. Então, essa tribo que Itajibá e Potira, eles moravam, ela era cobiçada pelos vizinhos pela caça abundante. Sétima questão. Quando Itajibá partiu para a guerra, Potira não chorou. Por quê? Então, a primeira partida ela não chorou. Vamos saber o motivo? Talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Então, foi o primeiro momento que ela viu, que ela presenciou a partida de alguém para uma guerra. E poderia voltar ou não.
Então, o motivo dela não ter chorado foi esse. 8. Como Potira soube que Itajibá não voltaria mais? Pelo canto, né, da araponga. Então, são costumes, são vivenciadas pelas tribos. 9. O que o canto da araponga sempre anunciava? A chegada das chuvas. A 10ª. As lendas indígenas são narrativas fantásticas, repletas de mistério sobrenatural. Para os povos indígenas, essas histórias têm inúmeras funções. Uma delas é servir de base para os ensinamentos repassados aos mais jovens. Muitas dessas narrativas foram criadas a partir de fatos reais protagonizados por antepassados. Outras referem-se à flora, à fauna e aos demais elementos da natureza, como os rios, as montanhas, o sol, o céu e etc., cujos protetores devem ser respeitados e temidos. Pensando nisso, responda as questões seguintes. Nós vamos partir agora para a letra A da 10ª. Que aspectos da lenda as lágrimas de Potira pertencem ao universo mágico e sobrenatural? A importância dada ao canto da araponga, que anuncia a morte do guerreiro, e o fato de Tupã transformar as lágrimas de Potira em diamantes. Então, esses casos que acontecem dentro da lenda, eles não são fatos, né, simples dentro de uma sociedade. Então, são fatos, né, que presenciam o sobrenatural. Então, as contemplações que Tupã fez nas lágrimas que transformou-as em diamantes. Então, não foi só chorar e transformar lágrimas em diamantes, senão nós estávamos milionários. Letra B. Para você, quais seriam os prováveis ensinamentos passados por essa lenda para a sociedade indígena que elaborou? Essa resposta é mais o entendimento pessoal de cada um. Então, de acordo com a leitura que vocês fizeram, o que é que isso repassa para a sociedade? Aqui tem a sugestão. Esperamos que os alunos percebam a importância dada ao amor do casal, que fez, né, a unção, a junção dos dois, capaz de vencer todas as adversidades, e a identificação de Potira e Itajibá como exemplos de fidelidade, bravura, paciência e etc. Então, o amor dos dois foi forte o suficiente, né, para que conseguisse vencer as dificuldades vividas pelos personagens. 11ª. Retire do texto o trecho que localiza a lenda no tempo e no espaço. Conseguiram aí encontrar dentro da lenda esse trecho? Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás. Coloquem entre aspas, né, que vocês vão retirar esse trecho do texto. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás. Isso quer dizer, né, que é o tempo dentro do espaço onde se conta, né, a narração As Lágrimas de Potira. 12ª. Essa localização é precisa ou imprecisa? Quando se fala muitos anos, dá para se ter uma precisão de quanto tempo tem? Então, ela é imprecisa, certo? Para quem respondeu imprecisa. 13ª. O esquema a seguir apresenta a sequência de fatos narrados na lenda. Procure preencher os quadros buscando essas informações no texto. Então, essa aqui, alguns alunos até me perguntaram, né, no WhatsApp, a questão da dúvida de: tia, tem o fato 1 e o fato 2. Aí o fato tem uma consequência e às vezes a consequência tem que falar o fato. Isso. Para quem conseguiu, para quem não conseguiu, que me pediu ajuda, que conseguiu, beleza. Vamos aqui. Eu expliquei para alguns que me procuraram que todo fato que o ser humano faz tem uma consequência, certo? Seja ela boa, seja ela ruim. Então, aqui dentro do texto, vocês iriam retornar ao texto, iriam colocar cada ato feito pelos personagens
há uma consequência. E é isso que nós vamos desvendar agora. Nós temos o fato 1, que já veio, né, produzido o fato 1 e o 2, aí vocês iriam colocar a consequência retirada do texto. Potira chegou à idade do casamento e Itajibá tornou-se um guerreiro. Isso foi o fato 1. Fato 2 é uma consequência do fato 1. Então, quando ela chegou à idade do casamento e ele se tornou um guerreiro, o que foi que aconteceu entre os dois? Potira e Itajibá se casaram. Foi a consequência desse fato, ok? Aí nós temos o fato 3. O território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. Qual foi a consequência do fato 3? Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Foi aí que a Potira perdeu seu amado, né? Porque ele foi e não retornou. Essa foi a consequência. O fato 5. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, sentindo muita tristeza por se separar de seu amado por um tempo não previsto. Ela não sabia, né? Ela ficou à espera porque ela não sabia qual momento que Itajibá voltaria. E todas as tardes sentava-se à beira do rio a esperá-lo. Percebam tanto do sofrimento dessa moça. Aí a consequência do fato 5, o que foi que ocorreu, né? Isso, Itajibá morreu na batalha. Se ele morreu, não teve como ele retornar para a tribo. Então essa foi a consequência do fato 5. Fato 7. Potira ouviu o canto da araponga, que isso dentro da trama, dentro da narrativa, dá todo, né, vamos dizer assim, o entendimento do acontecimento, né, que foi o anúncio. Vamos lá. Potira ouviu o canto da araponga, é o fato 7. Fato 8 é a consequência do fato 7. Potira chorou pela primeira vez. Por quê? Ele tinha ido para a guerra, Potira todas as tardes sentava-se à beira do rio a esperá-lo. Então ela tinha aquela, vamos dizer assim, ela tinha aquela esperança dele voltar. Então quando ela escuta o canto da araponga, percebe, né, que o amado morreu. Então é aí que ela chora pela primeira vez dentro da narrativa, que é um fato muito marcante dentro do texto. Fato 9. Potira emudeceu e ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. Nossa, quanto amor, né, dentro dessa moça. Aí qual é a consequência do fato 9? As lágrimas de Potira se transformaram em diamante. Percebam que não foi só as lágrimas, houve a contemplação de Tupã, que também é muito importante. Então essa foi a nossa correção da atividade da página 102 a 104, certo? Tchau, tchau e até a próxima!